Boa noite. Oi, Mari. Olá, tudo bem? Tudo bem? Você? Tudo bem. Tá dando pra ouvir bem? Tá dando. Conseguindo me colocar. E ficou. Calma aí, deixa eu tentar dar só uma aumentadinha aqui. Oi, Aí. gente. Boa noite. Ó o Murilo. Tá, tá pra ouvir o Murilo, Dá pra ouvir? mas não vai atrapalhar, não. Gabi tá sempre aqui, ó, que belezinha. Obrigada. Oi, Mari. Oi, Té. Último dia, gente, da Semana Mundial do Aleitamento Materno hoje, né? Fechando a semana aí com chave de ouro. Foi uma semana dura aí de lives, né? Muito conteúdo. Nossa, correria. Pois é. E pra fechar com chave de ouro, o melhor tema. Ah, você é suspeita, né? Pra falar. Muito, muito. Mas não deixa de ser uma coisa muito importante, né? Realmente, é muito dito isso, né? Né? Uhum, sim. Eu acho que esse tema, ele, ele é pouquíssimo abordado. E eu acho que nós, mulheres, quando a gente pensa em engravidar, esse é o menor dos nossos problemas, na verdade, né? Eu fico pensando muito na minha experiência, como que foi. Calma aí. Eu fico pensando muito na minha experiência, como que foi. Porque quando eu pensei em engravidar, eu quero parto assim, eu quero amamentar assado, eu quero... Só um minutinho. Oi, filho. Vai lá brincar com o papai. Dá um oi aqui, vem aqui, dá um oi. Fala. Oi, Oi, Murilo. gente! Que Dá tchau lindo. pra tia. Vai lá brincar. Dá tchau. Tchau, tia. Vem com o papai, vem, vamos brincar lá. Vai lá brincar. Vai Vamos. lá. Eu vi que você tinha saído. Depois eu vou lá brincar com você, tá bom? Vem, vamos com o papai. Hoje a gente tem a capacidade de ter história. Hoje já estamos. Pronto, acho que agora conseguimos. Com alguns gritos no começo, mas vai resolver. Ele é E o Fred também ajuda muito, né? Então, ok. Fica tranquila que vai dar certo. A gente vai conseguir fazer por 1 hora. Vamos tentar. Não, então, eu acho que quando eu fui pensar nesse tema, eu fiquei pensando assim, o que que eu, como mulher, quando eu tava pensando em engravidar, o que que eu planejava, como é que foi, o que que aconteceu. Então, assim, eu fui pensando, quando eu pensei em engravidar, uma das minhas menores preocupações foi a sorologia, mas por outro lado, por eu trabalhar na área, foi a principal preocupação, né? Então, assim, eu falava, não vai ser a minha principal preocupação. E no final das contas aconteceu um monte de coisa que eu acho que mais pra frente, ou em outra situação a gente pode conversar sobre isso. Mas, assim, eu acho que a gente vai pensando em muitas outras coisas. O tipo de parto que eu quero, como que eu vou me preparar para amamentação, mas a gente não pensa no que de ruim que pode acontecer, no que isso pode interferir, né? E na verdade eu acho que é o parto, né? O principal. A amamentação são poucas as pessoas até, né, que se preparam. Tanto que a gente tem índices aí muito altos de problemas na amamentação, né? Porque a maioria não pensa nisso, né? Pensa se Uhum. dar o parto normal, né? Exatamente. E assim, é engraçado porque eu, como enfermeira, não sei se você teve isso, assim, mas eu, como enfermeira, eu ficava pensando assim: amamentação depois que nascer eu resolvo, vai ser fácil, eu vou tirar de letras, eu sou enfermeira, eu entendo, eu trabalho numa Já aprendeu? maternidade. É, E não, muito pelo contrário. A preparação para amamentação começa desde o pré-natal, né? Eu acho que desde o momento que você engravida, o seu corpo já vai se preparando para amamentar. Só que você ainda não percebeu isso, né? e a chance de dar errado, né, é inúmeras vezes maior quando você não se prepara. Então, Sim, sim.
Mari, mas se apresenta, né? Acho que a gente começou a falar. É verdade, a gente só esqueceu desse pequeno detalhe. Bom, eu sou Mariana, eu sou enfermeira. Atualmente eu trabalho com controle de infecção hospitalar de um grupo de maternidades grandes aqui em São Paulo. Então, só para entender, assim, a enfermeira do controle de infecção, ela trabalha com tudo relacionado à infecção. Então, assim, desde a parte ambiental até a parte de infecção propriamente dita. Então, a gente trabalha muito com infecções desde o pré-natal até infecções intra-hospitalares mesmo. Então, é uma gama muito grande de ações que a gente tem dentro do hospital. No momento é Covid, né, amiga? Muito Covid. Tanto que, assim, eu fazendo a pauta, eu falei assim, a Covid vai ficar lá por último, porque eu não aguento mais falar disso. Se não der tempo, ufa, né? Não, mas vamos falar então, vamos começar? Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as principais doenças, então, infecciosas, né? Que pode passar através do leite materno para o bebê. Então, assim, as principais que a gente acaba falando mais, que a gente tem conhecimento que são contraindicadas à amamentação são HIV, HTLV e Chagas agudo. Aqui em São Paulo, acho que a maior parte do nosso público hoje é daqui de São Paulo. Aqui em São Paulo a gente não tem a transmissão de Chagas agudo. Mas a gente acaba tendo convivência com mulheres que vivem com HIV, então isso é importante a gente pensar. Que o HIV é a principal doença e a maioria das pessoas acaba tendo esse conhecimento da contraindicação da amamentação de mães que vivem com HIV. Então, antes de começar, eu coloquei hoje lá nos meus stories, né? Não sei se todo mundo que tá aqui viu. Eu coloquei uma pergunta, umas enquetes, né? Até para testar as pessoas, para ver o que esperava, né? Para hoje a gente conversar. E aí eu perguntei, né? Se as pessoas sabiam se a mulher que tinha HIV podia ou não amamentar, se a mulher que tinha hepatite podia ou não amamentar e se a mulher que tinha Covid podia ou não amamentar. Uhum. E aí eu falei, é muito fácil, né? Todo mundo vai votar no certo. Só que não, né? Uhum. 45% das pessoas que votaram disseram que pode amamentar mesmo tendo HIV. Então, assim, me surpreendeu bastante, porque não sei se, né, pela minha formação, né, enfim, eu fiquei meio chocada, assim, até com medo, né, das pessoas amamentarem, né, porque na verdade não pode, é super contraindicado, né, aqui no Brasil, tem outras referências que indicam, né, em outros países, com alguns detalhes, né, com alguns cuidados, mas aqui no Brasil é super contraindicado. E olha só, né? Não é todo mundo que sabe. Exatamente. E assim, aqui no Brasil, a gente tem protocolos muito bem estabelecidos de solicitação de sorologia no pré-natal. Eu acho que até você mais indicada a falar sobre o pré-natal do que eu. E assim, tem um protocolo que fala que você tem que coletar o HIV no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. E tem uma legislação aqui no Brasil que obriga todas as maternidades a fazerem teste rápido de HIV para todas as pacientes que vão para parto, né? Exatamente por isso, porque a gente tem como prevenir tanto no momento do parto, quanto a prevenção pela transmissão através do aleitamento materno. E isso do teste rápido na maternidade, né, no momento do parto, independe se a pessoa fez ou não pré-natal, se fez ou não sorologia, se deu positivo ou não, né? Isso. Claro que, né, mais importante ainda se a pessoa não tiver nenhum exame, mas mesmo que tenha feito tudo certinho, né, e tenha dado tudo negativo, ainda faz, né? Exatamente. Eu hoje estou trabalhando numa UBS e eu vejo, sim, que a maioria não, todas as minhas pacientes que têm neném, elas vêm com um resumo de alta escrito teste rápido, né? De sífilis e HIV, inclusive. Por isso que é muito importante, o cartão de pré-natal está muito bem preenchido com essas informações. E aí, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, né? E na Prefeitura de São Paulo, a gente não, né? O protocolo deles é que se faça a sorologia de HIV no primeiro e no terceiro trimestre. E o teste rápido a gente já faz logo que a mulher fez o teste na UBS, pelo teste, já abre o pré-natal, a gente já faz o teste rápido. Se ela não sabe do diagnóstico, se vier positivo, para a gente já intervir logo e evitar a transmissão, né?
Exatamente. E além disso, se a paciente, se essa mulher for diagnosticada com HIV, a gente tem N maneiras de. A gente tem medicações que podem, que fazem essa profilaxia, tanto para tratamento dela quanto para prevenção da transmissão do HIV transplacentário ainda no útero da paciente, né? E a gente tem todo um protocolo também dentro do hospital de fazer esse coquetel antes do parto. Então, tem toda uma preparação e toda essa medicação é fornecida pelo SUS. Isso, importante falar, né? Porque é bastante, né? Exatamente. O tratamento particular ia ser bem oneroso, né? Exatamente. E aqui no Brasil a gente tem essa facilidade. Sim, sim. Mari, mas assim, né, com relação ao HIV, então você tinha dito, eu queria que você falasse um pouquinho, as pessoas devem ter bastante dúvida disso, a diferença do HIV e do HTLV. Então, o HTLV é da família do HIV, vamos dizer assim, e a diferença do HTLV é que ele causa alguns tipos de leucemia um pouco mais graves e no caso de bebês ele pode levar à cegueira. Então, o HTLV, ele é contraindicado à amamentação, assim como o HIV, porque tem a transmissão através do leite materno. Então, a gente tem alguns obstetras acabam pedindo já o HTLV no pré-natal para conhecimento mesmo. Uhum. E é importante só a gente lembrar, porque assim as pessoas falam, mas eu sou paciente HIV, eu não tenho carga viral detectável e mesmo assim eu quero amamentar. Qual que é o risco? Mesmo assim ainda existe o risco, porque se a gente for pensar, quando a gente fala, minha carga viral é indetectável, isso quer dizer que no exame que foi realizado, não detectou a carga viral, não detectou o vírus, mas não quer dizer que ele não exista ali. Então, pode ser que tenha uma quantidade de vírus, mas que não foi achado nesse exame. Exatamente. Quando a gente amamenta uma grande quantidade de leite. Então, pode ser que através do aleitamento materno a gente passa uma grande quantidade de vírus para o bebê. Então, por conta desse risco, e vários estudos mostraram que tem a transmissão, é contraindicada aqui no Brasil. Existem alguns países que é permitida a amamentação desde carga viral, tem todo um protocolo bem rígido que deve ser seguido. Mas aqui no Brasil é contraindicada, não é recomendada. E aí, mesmo que quando esse bebê, né, nasce da mãe que é portadora do HIV, do HTLV, por mais que ela não possa amamentar, o corpo dela vai produzir o leite, né? Vai ter a pojadura, vai ter todo um processo normal aí. Como que a gente faz nesse caso? Então, a inibição da lactação em geral é realizada com medicação e pode ser realizado também o enfaixamento. Em geral é só medicação, mas o enfaixamento acaba sendo usado muitas vezes para conforto da mulher. Porque você que amamenta e eu que já amamentei, a gente sente quando o leite está descendo, então a gente tem o engurgitamento, então tudo isso, o enfaixamento ajuda bastante nessa sensação para a mulher também. Só que assim, existem outras maneiras. A mãe não vai amamentar, não vai dar o leite materno dela, mas existem outras maneiras. Existem bancos de leite. Acho que você conhece essa questão muito melhor do que eu. Então, ela pode retirar em banco de leite. A única coisa que é extremamente contraindicada, que eu vi que você fez vários posts, é o aleitamento cruzado. Então, isso é contraindicado até por todas as questões que a gente vai conversar hoje, as questões sorológicas. Que é quando você não pode, né? A mulher não pode amamentar e dar o bebê, né? Para outra mãe. Isso. Por ela. Então, isso aumenta muito, muito, muito o risco de transmissão, né? De doenças. Então, super contraindicado também, né? Uhum. Leite fornecido pelo banco de leite, e aí precisa se informar direitinho qual que é o banco de leite mais perto, onde que pega, como que é esse fluxo. Ou a fórmula infantil, nesses casos, também é indicado, né? Isso. E assim, a gente tem uma legislação bem rígida de banco de leite aqui no Brasil. Então, todo o leite de banco de leite, ele é triado sorologicamente, ele passa por toda uma triagem, por todo um controle rigoroso. Então, é o leite mais seguro que você pode estar ofertando para o seu bebê. Tem um mito, né? Falando que não é seguro, mas é mito. Isso. Ele é pasteurizado,
armazenado direitinho, né? Uhum. A temperatura que eles usam é um processo de temperatura baixa e lento, né? Então, Isso. tem, né, todas as propriedades do leite materno, é confiável sim, né? Com certeza. Muito, muito, muito. Inclusive para aqueles bebês, né, Maria? Quem tem né? Ele é usado também para os bebês prematuros em neonatal, né? Isso, exatamente. Então, tem... Que o bebê receba, né, o benefício do leite materno quando a mãe não pode amamentar, né? Isso. E daí muita gente fala, ah, mas não é a mesma coisa que aleitamento cruzado? Não, porque a gente faz toda uma triagem sorológica e tem a questão também da gente fazer a pasteurização desse leite para reduzir ao máximo qualquer proliferação bacteriana ou qualquer micro-organismo que esteja presente ali. É isso mesmo. E aí, então, acho que de HIV, ok, né? Ficou claro isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre as hepatites, Mari. As hepatites foi um questionamento que eu coloquei lá nos stories também. Então, 67 pessoas responderam lá nos stories. 67 não, desculpa. 67% das pessoas responderam que pode sim amamentar a mãe que tem hepatite. E aí? Então, a hepatite a gente tem uma gama de vírus que causam hepatite. Os 3 principais vírus que causam é o vírus A, B e o C. Então, com relação ao A via de transmissão é principalmente oral fecal. Então, o risco é muito maior no caso de parto vaginal do que da amamentação. Então, só nos casos da mãe estar com doença ativa, no momento da amamentação, tomar os cuidados de higiene. Higienização das mãos, tomar o cuidado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente como fazer a higiene dessa mama, mas principalmente a higienização das mãos, principalmente depois de utilizar o banheiro, tá? Então, hepatite A não é contraindicada a amamentação, a B também não. Então, assim, em geral, existe o protocolo, como a gente estava falando, do pré-natal, que faz a sorologia de hepatite B no pré-natal. Essa paciente que não tem a imunização, ela é indicada a imunização no momento do pré-natal. Então, existe um protocolo muito bem estabelecido. Em geral, eu não sei da sua vivência, mas a gente vê que a maioria da nossa população atendida já é imunizada para hepatite B. Mas se por acaso a paciente estiver com doença ativa, a gente tem algumas medidas que a gente pode fazer com o bebê assim que ele nasce, que é realizar a vacinação desse bebê e utilizar imunoglobulinas específicas para esse bebê. Então, para a gente evitar tanto a transmissão que pode ter ocorrido no parto, no momento do parto, quanto para prevenção da transmissão através do aleitamento. E a gente tem a hepatite C também. A hepatite C, normalmente a paciente também já sabe, é muito difícil, eu não sei da sua vivência, mas assim, a paciente descobrir no momento do pré-natal, né? A hepatite C. Se a paciente estiver com tudo controlado, também não é contraindicada a amamentação, então ela tem que estar com uma carga viral baixa. A via de transmissão do vírus da hepatite C é principalmente sanguínea, então desde que ela não tenha nenhuma fissura na mama, não tenha nenhum ferimento na mama, não é contraindicada a amamentação. Então é importante as pacientes que têm alguma doença ativa, conversarem com o seu médico, principalmente o médico infectologista. Hoje a gente tem médicos infectologistas que são especializados nessa área de materno-infantil e que conhecem muito sobre essa questão da via de transmissão, o que pode ser feito. Então é importante a paciente portadora do vírus hepatite C, do vírus HIV, qualquer doença, ela procurar um infectologista que ele vai ser a melhor pessoa para explicar isso para ela. Isso, eu queria fazer uma colocação aqui, Mari, com relação às fissuras, né? Então, você disse, né, que a principal via de transmissão da hepatite C é através do contato com o sangue, né? Isso. Nesses casos, é contraindicado a amamentação. E aí, como que a mulher vai fazer, né? Ela vai fazer a ordenha dessa mama, fissura sangrante em uma mama. Você vai ordenhar o leite dessa mama e vai desprezar esse leite, não pode fornecer para o bebê, né? Até a lesão cicatrizar, né? Até não ter mais o sangramento. E na outra mama que está normal, você vai amamentar normalmente.
Isso, né? tem alguns estudos que têm falado pra gente, Dani, que até com pequenas quantidades de sangue, pequenas quantidades de vírus que tenha no leite, o suco gástrico do bebê vai acabar inativando esse vírus. Mas por conta do risco, como existe esse risco, mas se puder, o melhor é você desprezar mesmo esse leite. Diferente da mãe portadora da hepatite B, né? Que mesmo Isso. que é fissura, não é contraindicado a parar. Uhum. Então, né? É importante Isso. falar isso, né? Porque tem muita gente que perde uma amamentação inteira por falta de informação, né, Mari? E é importante que existem também as ordenhas de alívio que podem continuar fazendo esse estímulo e que não vai implicar a curto ou médio prazo na amamentação desse bebê por toda a vida dele. Sim, sem dúvida, né? Vamos então falar um pouquinho agora. Eu queria que você falasse um pouquinho das outras sorologias, né? Que a gente pede lá no pré-natal. Então, toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis. Inclusive, a gente teve uma pergunta sobre toxoplasmose, né? Isso. Se a mãe tiver mesmo o PCR positivo, se ela pode ou não pode amamentar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas doenças que não são... A toxo, né, e o CMV não são tão comuns. A sífilis no Brasil, hoje em dia, tá, né? Eu acho que você tem visto muito mais do que a gente. O que a gente estava até fazendo um levantamento assim por cima. Então, assim, o ano passado a gente teve um boom de sífilis em gestante, que a gente notificou bastante. Esse ano, então, assim, teve meses que era praticamente uma ficha por dia a gente abrindo. Então, assim, a gente percebe que da nossa vivência aumentou muito o número de sífilis aqui no Brasil. E aí, tanto que a Prefeitura de São Paulo aumentou a quantidade de testagem que a gente faz durante o pré-natal, né? Então, com a sífilis, a gente abriu o pré-natal, a gente faz teste rápido já, junto com o do HIV, né? A gente colhe a sorologia também da sífilis ali naquele mesmo momento. No segundo trimestre, a gente faz outra sorologia de sífilis e no terceiro trimestre, outro teste rápido. Então, assim, é pra gente tentar secar essa mulher realmente, né? E tentar diminuir essas taxas de sífilis da gestante, de sífilis congênita, né? Que pode afetar coisas pro resto da vida, né? Do bebê. Então, é importante. A sífilis não contraindica a amamentação, tá? É importante lembrar que a principal via de transmissão mesmo é sexual. Então, o importante da sífilis é só mesmo no pré-natal, essa triagem sorológica para prevenir a transmissão vertical da sífilis e prevenir todas as malformações que podem acontecer com esse bebê. Isso que eu queria falar também, né? O problema da sífilis, ela não indica por conta de passar a sífilis pro leite, né? Isso. Porque esse bebê, ele pode nascer com sífilis congênita, ele pode ter informação que vai dificultar, né, na pega, vai dificultar na vedação do labial, na hora que ele for pegar a abocanhar a mama. Então, é outro tipo, né? Isso, são outros tipos de complicações que vai ter na amamentação decorrente da sífilis. Mas a amamentação em si não é contraindicada. Isso. E com relação a toxo, Mari? Toxo também. Então, a toxo é bem parecido com relação à sífilis. A gente tem que se importar muito mais no pré-natal do que com relação à amamentação. Então, os protocolos, eles tratam a gestante enquanto ela está gestante. Depois que o bebê nasce, é só se ela tiver doença ativa. Mas não tem a transmissão pelo leite. Só que é importante a gente prevenir todas as malformações, assim como a sífilis, que podem decorrer dessa infecção congênita, tá? Eu sei que o protocolo da prefeitura é um pouquinho diferente, ele faz nos trimestres, mas tem um protocolo europeu que faz sorologia de toxo mensal, porque por conta da gravidade da transmissão congênita. Se ele na prefeitura, se você faz no primeiro trimestre e vem o IgG e o IgM negativo, você faz mensal. Isso. Então, isso é muito importante, né? Tem isso já também. E com relação ao citomegalovírus? Então, o citomegalovírus é um vírus que, em geral, quase 80% da população
já teve contato com ele, já desenvolveu imunidade. Ele não contraindica a amamentação, então existem alguns protocolos que fazem a sorologia do CMV no pré-natal, também para prevenir algumas malformações para o bebê, mas com relação ao aleitamento materno, ele é muito mais importante para bebês prematuros do que para os bebês que nascem a termo, porque em geral eles não têm grandes manifestações. Agora, bebê prematuro costuma ter muito mais manifestação, uma manifestação bem característica de sepse. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Só para a gente contextualizar um pouquinho, Dani, a transmissão de anticorpos da mãe para o bebê começa desde a 15ª semana de gestação. Então, a partir de 15 semanas de gestação, você já tem passagem de anticorpos para esse bebê. E o pico chega por cerca de 32 semanas. Então, é importante que, quanto mais prematuro esse bebê, então menos defesas ele vai ter. Então, por isso que é importante a gente saber a sorologia da mãe, para a gente saber também como que vai ser todo esse desenvolvimento do bebê. Certo, e isso daí é um Natal bem feito, né, Mari? Muito. Né? É importante, assim, as mulheres que conseguem fazer todo o planejamento de uma gestação, eu indico até fazer, assim, as minhas amigas falam, eu quero engravidar o ano que vem. Eu até falo, você já fez uma sorologia prévia? Porque é importante você saber qual que é a sua sorologia antes de você engravidar, para não confundir também, depois que você está grávida, o que está acontecendo ali no seu pré-natal. Uhum. E até para, se tiver que fazer um tratamento, alguma coisa, né? Já começar isso antes. Exatamente. Para o bebê, né? Com certeza. Uhum. É isso. Vamos falar também, Mari, um pouquinho sobre as infecções virais primeiro? Pode ser. Pode ser. Então, vamos lá. Sobre herpes. É contraindicado amamentar? Não é? Porque é vírus, né? Afinal... Então, o herpes ele só é contraindicado amamentar se a lesão herpética estiver na mama. Se a lesão herpética não estiver na mama, não é contraindicado a amamentação. Pode sim amamentar normalmente. Então é importante sempre essa mulher, as mulheres que são portadoras de herpes, normalmente elas já sabem, baixou a imunidade, vai aparecer as lesões. Então é importante, as mulheres que são sabidamente portadoras do vírus, já fiquem de olho, então assim, ver se não vai aparecer nenhuma lesão na mama, mas em geral é muito mais oral, né, que aparecem as lesões. Quando aparece em mama, são formas um pouco mais graves de herpes zoster, então isso tudo tem que ser avaliado pela mulher. Certo. Inclusive, não sei se você consegue me orientar com relação a isso, mas não só na mama a lesão, mas aqui onde você vai colocar o bebê não pode ter, né? Porque isso. Não tem contato com nenhuma parte do bebê, né? Isso, a gente tem que lembrar que a transmissão do vírus se dá pelo contato com a lesão que não tá em crosta ainda, mas sabe aquela lesão vesicular ali, que tá aquela bolinha? Então, aquela bolinha ali pode ter a transmissão do vírus. Então, é importante que tenha toda uma proteção ali quando você for ter contato com o seu bebê. Isso também com relação à varicela? É a mesma orientação? Isso. A varicela é um pouquinho mais diferente, porque ele é um vírus... a grande importância da varicela vai ser ali no periparto, que vai ter uma grande transmissão de vírus. Então, assim... se a paciente abriu um quadro, eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque eu não sei as datas certinhas. Se ela abriu um quadro de infecção 5 dias antes ou 3 dias após o parto, nesse período é contraindicado a amamentação. Então é importante que tenha todo um acompanhamento da equipe de infectologia para ver se vai ser indicado realizar imunoglobulina nesse bebê, nessa mãe, como que vai ser todo esse acompanhamento. E aí a orientação é a ordenha do leite. Isso. E administrar. Isso, porque o que é importante do aleitamento materno vai ser que ela já vai estar passando pelo leite todos os anticorpos relacionados ao vírus da varicela. Uhum. E aí uma coisa que eu queria frisar também com relação à ordenha, né? E outra pessoa fornecer esse leite para o bebê, a gente precisa pensar na proteção do aleitamento materno, né?
Isso. O leite, ele tem que ser oferecido em utensílios que não vão causar confusão de bico, né? Então, pode ser uma colher dosadora, né? Pensando em bebês bem pequenininhos, né? Então, Isso. Seringa, né? Também, que é bem utilizado. Porque se você já colocar na mamadeira, uma mamadeira que você der já pode causar. E aí você confusão de bicos. Inteira por conta disso, né? Com relação à varicela, né? Nesses casos seria uma semana, né, Mari? Acho que no máximo uma semana. Dá em torno de uma semana. Né? Até ficar com crosta, as lesões. Em uma semana dando mamadeira, a chance é bem grande, né? De fazer a confusão de bico e de perder essa amamentação, né? Então, exatamente. É importante olhar para esse lado também. Eu queria falar uma coisa também com relação à ordenha, que para a gente tomar cuidado, quando for fazer essa ordenha, independente do motivo, né? Se for por conta de vírus, se for por conta de uma fissura mamária que a mãe não está conseguindo amamentar naquele momento, né? É preciso tomar cuidado com higiene. Isso. Né? Não transmitir nada. Então, tem que lavar as mãos antes de fazer a ordenha, tem que minimamente ter um cuidado com essa mama, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho mais detalhado mais para frente, mas é indicado que o cabelo esteja preso também, né? E é indicado o uso de máscara para fazer a coleta desse leite, né? Para justamente não ter transmissão nenhuma, para o bebê tomar um leite seguro, né? Isso. Dentro de banco de leite, no hospital, por exemplo, a gente tem regras super rígidas. Assim, a mãe não pode nem usar adornos. Então, ela tem que ir de touca, utiliza a máscara, todas são orientadas com relação à real técnica de higienização das mãos, qual que é a melhor técnica de higienização das mãos. Então, tudo isso é levado em consideração e tudo isso é ensinado. Ótimo, né? Porque aí evita qualquer tipo de problema aí para o bebê, né? Isso. E com relação ao sarampo, Mari, qual que seria a orientação? Amamento ou não? Então, o sarampo, ano passado, então, a gente teve um surto de sarampo aqui na cidade de São Paulo, né? Foi um momento de caos em geral. Momentaneamente, a gente tem que suspender a amamentação. Então, a gente tem passagem do vírus do sarampo através do leite materno. Então, momentaneamente, enquanto a doença estiver ativa, a gente precisa suspender a amamentação, tá? Então, levar em consideração tudo aquilo que a gente já falou, de continuar fazendo a ordenha para continuar estimulando a produção de leite materno, né? Tá, e é importante o sarampo, né? Que diferente da hepatite, que a gente pode fazer a vacina de sarampo enquanto gestante, a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, ela não pode ser... Ela é contraindicada, né? Então, é importante que antes de engravidar, você esteja com o esquema vacinal completo, né? Do mesmo jeito que a gente falou do acompanhamento sorológico, antes de você engravidar ou no momento do pré-natal, é importante você ter conhecimento também da sua carteirinha de pré-natal, né? Porque através da carteirinha... carteirinha de vacinação. Porque através da carteirinha de vacinação você vai saber quais as vacinas você tomou e isso vai ajudar também nessa triagem sorológica. E eu não sei você, mas na minha experiência, Mari, as mulheres não guardam a carteirinha de vacina. Não guardam. O ano passado, que a gente teve aquele surto de sarampo aqui em São Paulo, a recomendação era que as pessoas tivessem pelo menos 2 doses de vacina de sarampo depois de 1 ano de idade. Quem que guarda, né? Então, assim, essa foi a nossa maior dificuldade. Que as pessoas tivessem a carteirinha de vacinação da infância para a gente saber se foi vacinado ou não. Daí, se não tinha essa comprovação, tinha que vacinar. Né? Elas guardam a carteirinha dos filhos, né? E olha lá, mas a delas... E não é só homem não que faz isso, muita mulher não tem. Tem. Lá na maternidade a gente via. E era assim, a paciente internava, a gente perguntava para a paciente, eu vou ligar para minha mãe. Daí tava lá na casa da mãe, daí chegava aquela carteirinha assim, caindo aos pedaços. E isso, a gente que trabalha no meio, assim, com infectologia, a gente fala, gente, carteirinha de vacinação é documento, você tem que ter. E você tem que ter conhecimento da sua carteirinha de vacinação, porque isso é extremamente importante.
Pois é, né? E a maioria, eu acho que lá onde eu trabalho, a maioria das mulheres vai se preocupar com a vacinação dos filhos, mas não É, se preocupa com a dela. E só vai pensar nisso quando engravida. e se a gente for parar para pensar, o surto que a gente teve de sarampo ano passado foi exatamente isso. Foi a baixa adesão à vacinação que Uhum. acabou gerando tudo isso, né? Então, por isso que é extremamente importante a gente ter esse conhecimento da nossa carteirinha de vacinação, nosso conhecimento sorológico. É isso. Mari, vamos falar então um pouquinho de Covid? Eu Vamos. Ó, eu queria que você falasse um pouquinho, porque, ó, Covid foi também uma das perguntas que eu fiz lá nos stories, né? E aí, 83% das pessoas responderam que pode amamentar com Covid, tá? Que Amamentar bom. com Covid, né? Então, Uhum. tanto que a gente ouve na mídia, né? Isso daí já tá, esse assunto tá calejado aí para um monte de gente, né? Mas acho importante falar porque ainda tá aí, né? E agora com a flexibilização, os casos começam a aumentar de novo, né? Uhum. A gente precisa sempre pensar em preservar o aleitamento materno, né? Então, eu queria Isso. falar, se no caso da mãe, se ela tiver sinal e sintoma de Covid, ou se ela tiver com a doença confirmada mesmo, tem diferença? Pode amamentar, não pode? Ah, não tenho o resultado do exame ainda, então eu vou amamentando aí, espera sair? Como que funciona? Pode sim, pode amamentar, Dani. E é importante que ela não pare de amamentar, porque a amamentação vai fazer toda essa passagem de anticorpos. Então, até o momento, os estudos têm mostrado pra gente que os estudos, a gente tem pouco estudo nessa área, mas os estudos que tem, eles isolaram por método de PCR o vírus no leite materno, mas assim, o método de PCR, ele vê fragmentos de vírus. Agora, se esse vírus está viável ou não, a gente não sabe. E tem também uma outra barreira, que é a questão do suco gástrico do bebê, que pode inativar esse vírus também, tá? Então, a gente pensando no risco-benefício da amamentação, a amamentação é muito mais benéfica do que trazer risco. Então, ela não é contraindicada, ela deve ser estimulada, na verdade. Sim. Os únicos cuidados que a gente tem que ter é pensando que é um vírus, que ele, basicamente a transmissão dele é por contato, seja ele direto ou indireto, ou por gotículas, então a gente tem que barrar nesse momento. Então, reforçar a questão da higienização das mãos dessa mãe quando ela for ter contato com o seu bebê. No momento da amamentação, importante ela estar utilizando máscara, principalmente se ela tiver sintomática. Então, a gente não pode esquecer, a gente brinca bastante lá no hospital por causa disso, porque assim, a gente pensou muito em Covid, só que a gente esqueceu que a gente tem a circulação de outros vírus nesse momento. A gente ainda está no inverno, né? Então, assim, a partir do momento que a gente flexibilizou a quarentena, a gente vai ter mais vírus circulantes. Então, é importante a gente pensa muito em Covid, mas a gente tem outros vírus circulantes. Então, utilizar a máscara se a mãe tiver sintomática, reforçar a questão da higienização das mãos. Então, isso é o mais importante, tá? Então, a gente pesando o risco-benefício, tem que continuar amamentando sim. Certo. E aí também, né, Mari, queria frisar aqui os cuidados dos familiares que moram ali junto, né? Porque esse bebê, na verdade, ele vai ter que ser amamentado pela mãe, né? Não tem como outra pessoa fazer isso por ela, né? Mas o ideal é que os outros cuidados sejam feitos por outra pessoa, né? Que não a mãe. Mesmo que ela estiver em isolamento em casa, né? Então, vai fazer o isolamento igual qualquer indicação de qualquer outra pessoa, né? E aí só vai trazer o bebê na hora que for amamentar, mas é para amamentar e é para seguir livre demanda, né? Normalmente. Isso mesmo. Então, assim, com a questão da quarentena, eu acho que a gente acabou afastando um pouco mais as pessoas. O Luca mesmo nasceu no momento da quarentena, né? Acho que o seu relato vai ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a gente teve a questão de restrição de visita nas maternidades. Então, hoje, que a gente sabidamente visto que o principal fator de risco, o principal grupo de risco para a Covid são os idosos. Então, a maioria dos avós desses bebezinhos que estão nascendo hoje são idosos. Então, como que a gente vai manejar isso, né?
manejar a questão de distanciamento social, porque a gente vai proteger esse bebê, mas a gente também tem que ter uma rede de apoio. Então, como que a gente vai manejar isso? Então, eu acho que vai muito de conversar com a família, dos pais entrarem em acordo ali de qual vai ser a melhor atitude nesse momento. A gente vai afastar todo mundo, a gente vai restringir. O que é importante? As pessoas estão saindo mais na rua, o que a gente vai tomar de decisão em conjunto, né? Então, reforçar a questão da higienização das mãos, isso é extremamente importante. O distanciamento social, se puder, obviamente, e o uso de máscara. Então, a gente tem visto muito falar aí na mídia qual que é o melhor jeito de utilizar a máscara, como higienizar essa máscara. Então, todos esses cuidados são importantes nesse momento. A falta da rede de apoio realmente é uma coisa bem impactante, né? Principalmente na época ali no primeiro mês, que é o puerpério, né? Em si já é uma coisa de enlouquecer, né? Porque é hormônio, é novidade, é privação de sono, é dor para amamentar, e tudo junto e misturado, né? E você ali sozinha. Eu ainda tive, né? A minha mãe ficou comigo 15 dias aqui, mas assim, só ela, né? Uhum. Tanto que da minha família ninguém conhece ele. Ele tá com 4 meses. As pessoas não conhecem, né? Quando que você imagina isso? Quando que a gente viu isso acontecer, né? Não. E esse primeiro ano, que é o ano de maior desenvolvimento da criança, né? Você não consegue compartilhar isso. Mas é o momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem que se adaptar às realidades. Eu, como enfermeira, jamais imaginaria estar vivendo isso, né? E ter que restringir, né, Mari, a visita à maternidade, né? Só o pai, a mãe e os avós não poderem participar desse momento, né? Mas é o necessário, né? Exatamente. Eu acho que é avaliar o risco-benefício ali do momento. Então, você está vivendo. Eu sei que o momento do nascimento é um momento super esperado, que a gente cria muita expectativa, mas a gente tem que avaliar o risco-benefício nesse momento, né? E tem outras alternativas, eu acho, né? Não sei se lá onde você trabalha existe isso, mas aqui em São Bernardo tem uma maternidade que eles fazem uma transmissão via Facebook do pai. Então tem outras maneiras de estar presente da família. A gente teve que se reinventar na quarentena. Então a gente teve que reinventar várias coisas. A gente teve que reinventar a maneira de fazer pré-natal, porque assim, é diferente você fazer um acompanhamento que não é de doença e que tem que ser feito todo mês. E como que você vai fazer isso? Tá em quarentena, você não pode sair. Então a gente teve que se reinventar de várias maneiras, com relação a pré-natal, visita de maternidade, porque afinal de contas é um momento muito esperado, né? Então como que eu vou ter meu bebê num lugar que eu ainda não conheço? Então a gente teve que fazer visitas online, curso de gestante online, porque tem muitas mulheres que são mães de primeira viagem, que querem ter aquele primeiro contato ali, então esses cursos de gestante são importantes. Então a gente teve que se reinventar de diversas maneiras. Inclusive a rede de apoio, né? Sim. Chamada de vídeo, grupos de WhatsApp, porque principalmente falando de amamentação, né, Mari? A gente... Você está ali no meio do puerpério e a mulher que enfrenta uma dificuldade na amamentação, sem a rede de apoio, a tendência é o desmame precoce, né? É muito complicado, né? Você não ter... A gente, até falando como consultora de amamentação, né? Agora, as consultoras também tiveram que se reinventar nisso, né? Ter os atendimentos online. Então, pedir vídeo, pedir foto, mostrar também como faz as coisas. É bem difícil isso, mas é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar, não tem o que fazer, né? Isso, lá no hospital mesmo, a gente tem um serviço de apoio à amamentação e que ele vai até o puerpério, então começa na maternidade com uma especialista nossa e isso vai indo mais para frente. Só que a gente teve que se reinventar, então agora é online, é com vídeo, me manda foto, como que ele tá mamando, como que tá a pega, como que tá o bico, isso tudo a gente teve que se reinventar. E dá certo, e funciona, é diferente, mas funciona. Né? Eu tive uma experiência recente aí de uma mãe que eu consegui manejar, né, online.
E aí ela me mandava as coisas pelo WhatsApp e a gente conseguiu, a amamentação dela tá fluindo lindamente, que bom, né? Mas deu certo, é estranho, não foi impactante, mas eu acho que é uma tendência para o futuro isso, né? Isso. Eu acho que é uma coisa que vai acabar ficando. Eu acho que Uhum. a gente vai acabar diminuindo mais essas visitas presenciais e vai aderir um pouco mais a online. Mas eu acho que com o tempo a gente vai voltar no presencial, porque a gente é brasileira, a gente gosta de contato, né? Se Deus quiser, né? Mari, a gente tem 15 minutinhos. Vamos falar um pouquinho das infecções bacterianas, então, Uhum. relacionadas, né, à amamentação. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, de como prevenir essas infecções bacterianas. Então, assim, pensando muito em infecção bacteriana, em aleitamento materno, eu acho que a gente tem que pensar principalmente com relação aos cuidados com a mama, né? Então, eu vi que você fez vários posts essa semana de contraindicação de uso de concha. Até quando a gente pensa em concha, a gente está pensando que a gente está abafando um local ali que está cheio de alimento para essa bactéria. Então, a gente tem que diminuir ao máximo esse meio favorável para tudo isso, né? Então, a gente tem que diminuir esse abafamento e diminuir o que tem de leite, de resto de leite ali. Até pensando em absorvente, né? Algumas mulheres fazem uso de absorvente. Isso faz tempo que eu não amamento, mas por o que eu vejo, ele está sendo um pouquinho contraindicado. Mas e se for utilizar, fazer a troca o mais constante possível. Porque fungo e bactéria gosta principalmente de ambiente quentinho, escuro e que tenha ali um substrato para ele sobreviver. Então, imagina um peito cheio de leite que está ali vazando, está produzindo, está quentinho, e a gente está sempre com uso de sutiã para uma comodidade nossa. Então, tudo isso favorece, né? Então, todos esses cuidados têm que ser levados em consideração. O grande problema das conchas, a indústria vende 2 tipos de concha, né? Então, é para você usar a concha rígida enquanto você está grávida, que é para fazer o bico maravilhosamente bem. E aí tem uma concha que ela é uma base de silicone, que é para você usar enquanto está amamentando, justamente para armazenar aquele leite lá. Então, e daí você oferece esse leite, né, que tá ali pro bebê, né? É bem complicado isso. Então, é super contraindicado. Tem outras formas, né, de fazer. Até assim, né? Eu tive fissura mamária, então é uma situação, é uma coisa bem ruim, assim, bem incômoda, né? Com dói mesmo. Mas essa concha, existem umas rosquinhas com fralda que você faz, aquelas fraldinhas de boca do bebê, né? Técnica. Eu gravei um vídeo, eu vou postar semana que vem aqui no IGTV sobre como fazer. É bem facinho de fazer essas conchas e fica mais confortável e o abafo. Então, é um substituto ótimo aí para as conchas, né? Isso, é uma coisa que você consegue tirar, lavar, você consegue trocar. Então é muito mais higiênico pensando desse ponto de vista. E com relação também às culturas o grande problema, né, de você ficar usando absorvente, aí assim, você usou absorvente porque estava dando, porque teve apojadura e o corpo ainda não entendeu, né, a quantidade de leite que tem que produzir, e tá vazando. E aí você acostumou a usar aquilo lá, você vai usar para sempre, né? Isso. E aí você pegou errado, você teve uma fisura, infectou aquilo lá e você teve uma bela mastite, né? E é importante a gente lembrar também que além das infecções bacterianas, a gente pode ter infecção fúngica ali, né? Eu acho que você pode falar sobre isso porque a gente pode ter candidíase mamária ou a gente pode ter monilíase oral nesse bebê que pode passar para a mama. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser observado e tem que ser tratado, né? Para isso não virar uma bola de neve mais para frente. Isso. A questão da candidíase mamária, Mari, hoje é bem complicado porque varia de profissional para profissional, né? Porque aí você tem que... a gente está falando de duas coisas, né? Do ginecologista que vai olhar a mãe e do pediatra que vai olhar aquele bebê, né? E aí, às vezes não tem consenso, mas assim,
A Sociedade Brasileira de Pediatria indica, sim, tratar os dois simultaneamente, né? Mesmo que a mãe tenha sintoma e o bebê não, porque é mais comum aparecer sintoma na mãe Uhum. e aparecer no bebê, né? Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que o bebê não tenha sintoma para fazer tratamento nos dois, né? Só que isso daí é uma conduta vai de médico para médico, né? Por isso que é importante essa avaliação do profissional, né? É importante a avaliação do profissional, tanto o ginecologista, o do obstetra, quanto do pediatra, e às vezes até uma quarta opinião, terceira opinião de um infectologista. É importante você levar em consideração tudo isso. Sim, né? E assim, né, da mulher ter a informação e saber como prevenir, né? Não usar essas coisas que você está falando para evitar realmente, né? E outra coisa que é muito comum também são as mastites, né, Mari? Que não contraindicam o mamário, né? Não contraindica a amamentação, infecção bacteriana também, né? Causada principalmente ali quando tem fissura, né? Muito pelo contrário, é indicado que a mãe coloque sim esse bebê para mamar, porque aí é drenando essa mama que vai ajudar. Isso. Né, no tratamento. Só que aí, quando tem infecção bacteriana, a gente tem que lembrar que a maioria das vezes, né, tem o antibiótico aí. E por isso que é importante o acompanhamento de um obstetra nesses momentos, até um obstetra que tem alguma formação em mastologia, porque ele vai saber qual que é o antibiótico que vai ser indicado e que não vai ter a passagem através do leite. Então, a gente tem uma gama de antibióticos que não tem passagem através do leite e que é importante consultar o profissional para ele saber qual que é o antibiótico mais recomendado nesse momento. Isso mesmo. A gente tem uma pergunta aqui, Mari, da Mari. É uma dúvida. A mãe trabalha em um ambiente altamente contaminado. Tem algum protocolo diferenciado de coleta de sorologia ou alguma contraindicação? Mari, vou falar pela Prefeitura de São Paulo, tá? Que é o lugar que eu trabalho. Não tem diferenciação nenhuma ali pelo protocolo da Prefeitura, tá? Mas eu já vi casos que, na verdade, precisa ser individualizado isso, né? Não existe um protocolo feitinho ali. E a mulher que trabalha, por exemplo, enfermeira da H, né? Tem que fazer sorologia de tudo. Não existe isso, mas eu acho importante a mulher passar essa informação para o médico que está acompanhando, né, o pré-natal, e conforme a história clínica da mulher, coma, enfim, vai resolver o que ele vai pedir, né? O protocolo da prefeitura não é uma coisa engessada, né? Isso é como norteador, mas com certeza, né? Dependendo da necessidade, dá para introduzindo outras coisas. Agora, na rede particular, eu não tenho certeza. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu acho que, na verdade, essa questão, Dani, é muito individual, assim. Eu, como profissional de saúde, eu, como mulher, no momento em que eu optei por engravidar, que eu fiz todo o meu planejamento, eu fiz uma triagem sorológica. Então, acho que é importante, dependendo do grau de risco que você está exposto, é importante procurar um profissional que te norteie com relação a isso. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito bem assessorada com a minha equipe de infectologistas. Então, eu sempre falei para eles, olha, eu quero engravidar, o que vocês me recomendam? E eles foram indo... Quieto, Renan. E eles foram me norteando. Falando, olha, Mariana, você trabalhou com paciente imunossuprimido há muito tempo, você teve contato com criança, vamos lá. E isso é importante, você ter uma equipe que te assessore muito bem. Eu recomendo, assim, eu que trabalho na área, a paciente, se ela puder passar com um infectologista, principalmente um infectologista que tem uma vivência com a área materno-pediátrica, que faça esse acompanhamento, preferencialmente antes de engravidar e durante o pré-natal, que faça pelo menos uma consulta, porque ele vai nortear melhor. Na época que eu tive o CMV na gestação, a gente até conversou sobre isso. Existem protocolos que não fazem CMV na gestação, só que a gente tá aí. O CMV, 80% da população já teve contato, ok, mas teve 20% que não teve. Então, é importante a gente ter esse acompanhamento e saber o perfil sorológico do nosso paciente.
E acho que vale também, né, a conversa com a tua chefia, né? Desse seu planejamento, né? Olha, eu trabalho lá na UTI da Covid hoje. Então eu tô a fim de engravidar. Vale falar com a chefia, né? Dizer, olha, tô querendo engravidar e será que não dá para mudar de setor, né? Não necessariamente. A gente fala de enfermeira porque, né, somos duas enfermeiras aqui, mas a pessoal da limpeza também vai para um outro setor que não tenha tanta exposição assim, né? Eu acho que dá para evitar nesse sentido. Claro que vai depender, né, de cada lugar ali que você trabalha, né? A gente lá na maternidade, a gente sempre tenta isso. Funcionárias que estão grávidas, por exemplo, se tem um paciente, sabidamente CMV, a gente tenta afastar essa funcionária, não deixar cuidando desse paciente. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Até nesse momento de Covid, a gente até recebeu uma recomendação do Ministério da Saúde para afastar as pacientes, as funcionárias grávidas da linha de frente ali, para a gente reduzir o risco. Até porque a gente é um vírus novo, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e tem que ser ponderado, né? Sim. Ó, acertei. O exemplo, a pergunta era por conta do voltei Covid. Então já tá dado o recado, né? Mari, a gente tem 2 minutinhos aqui para acabar, então. Eu adorei a conversa, muito obrigada. Eu acho que foi bem rico. Obrigada. Eu também. Eu sou meio suspeita de falar porque eu gosto muito dessa área, né? Desde a faculdade eu sempre gostei da parte de infecto. Mas eu queria muito agradecer o convite, Dani. Eu sei que a minha vivência é muito mais intra-hospitalar. Acho que o nosso bate-papo foi um pouco levando ali para o intra-hospitalar, o pré-natal, porque não é muito a minha vivência, essa parte ambulatorial, né? O período puerperal é muito novo para mim ainda. Só fui conhecê-lo depois que eu fui mãe, né? Mas eu espero ter acrescentado muito para as pessoas que assistiram. Se as pessoas tiverem dúvida, podem me procurar, fiquem à vontade. É um assunto que eu gosto de falar muito, então, obrigada pelo convite e temos uma equipe ótima. Bom, imagina, obrigada a você. Eu vou deixar salva aqui no meu IGTV. E aí eu vou colocar aquele manual para as pessoas verem, tá? Tem um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria que é bem completinho. Isso. Mari Battistini, dá uma lidinha. Pega ele para você ver com relação a essas doenças aí, é bem legal. Ele é ótimo. Eu coloco lá de informação. E ele tem umas referências muito boas também. São todas baseadas nas melhores evidências. Assim, muito bom mesmo. Então é isso, amiga. Brigadão. Eu que agradeço o convite. Boa noite, todo mundo. Até a próxima, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.